Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, com muitas informações importantes de mercado de transferências, porque o Inter enviou dirigentes para a Argentina para fechar com Alan Rodrigues e sim, ele deve chegar agora sim, nesta semana, em Porto Alegre para assinar contrato com o Internacional. A gente vai falar bastante sobre isso, as duas vendas que foram oficializadas pelo Inter nesta segunda-feira e os valores que o Inter vai receber por essas negociações. A gente fala também sobre a torcida do Inter liberada para o jogo contra o Fluminense, decisivo pela Copa do Brasil, oitavas de final da competição, nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio, e também tudo da reapresentação colorada hoje após o empate contra o Vasco, lá no CT Parque Gigante, porque teve jogo, treino e novidades importantes dessa atividade. A gente vai falar tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda lá na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse conteúdo, entra no primeiro link, que é o link da KTO, tu vai ser redirecionado para uma aba de registros e lá em 1 minuto e meio, tu faz o teu registro e tu pode dar uma olhada nas melhores odds lá na KTO para fazer a tua fezinha e dar uma brincada, tá certo? E quero falar também aqui de Ativa. Ativa você na Ativa, sempre o melhor estimulante sexual para homens e mulheres, e mais do que um estimulante sexual, o Ativo é o melhor amigo do homem e da mulher moderna, porque no dia a dia tu vai sentir o efeito do Ativo, não tem nenhum tipo de contraindicação, a entrega é sigilosa, o contato com eles também é sigiloso, tem um link que te direciona para o WhatsApp do Ativo junto com o da KTO no primeiro comentário fixado, ou tu pode digitar manualmente o WhatsApp do Ativo que está na tela para vocês e tem um número fixo deles se tu preferir. Vai de Ativo que ativa você na Ativa sempre. Bom, gente, o Inter se reapresentou hoje, tá, à tarde, depois do empate contra o Vasco da Gama em 1-1 ontem pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. Começa agora a semana de Copa do Brasil, jogo decisivo, jogo de ida das oitavas de final da competição na quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio contra o Fluminense. E o Internacional, nesta segunda, começou a sua preparação, obviamente, para os jogadores que começaram a partida de ontem, jogaram pelo menos 45 minutos, contra o Vasco no Beira-Rio, foi um treino regenerativo, um treino mais leve, físico, lá no CT Parque Gigante, e amanhã vai ser o único treino, bem dizer, para o jogo de quarta contra o Fluminense. Aqueles jogadores que entraram na segunda etapa, ou reservas que não entraram, participaram de um jogo-treino contra o São José. Até não tinha sido divulgado pelo Inter, foi divulgado hoje à tarde, e o Inter venceu esse jogo-treino por 2-0 com gols do João Vitor e Diego Coser, dois jogadores da base do Inter que participaram da atividade. A equipe do Inter que começou esse jogo-treino contra o São José tinha Antony no gol, Alan Benítez na lateral direita, Vitão e Gabriel Mercado a dupla de zaga e o Ramon na lateral esquerda. O Vitão, que não pôde jogar ontem, estava suspenso, participou para ganhar ritmo desse jogo-treino. No meio de campo, o Richard, de volante, que chegou nessa janela, Ronaldo, jogando de segundo volante, Vitinho de um lado, Prado do outro e Bruno Tabata como meia centralizado. Na frente, o garoto Raikkonen. Lembrando, o Ener Valencia está hoje no departamento médico, sofreu um trauma na perna esquerda lá no jogo contra o Santos. Nesse treinamento ainda entraram Juninho, zagueiro do Inter, Pedro Cauã, da base, Luiz Otávio, Diego Rosa, Alex, da base, João Vitor, da base e o Diego Coser, maioria garotada da base que entrou nesse jogo-treino que o Inter venceu por 2-0 contra o Zequinha. Contra o Fluminense na quarta-feira, 9h30, ida das oitavas da Copa do Brasil, Vitão e Carboneiro devem voltar ao time do Internacional. Carboneiro estava mais cansado, pediu para começar no banco, entrou, fez gol e foi super importante ontem contra o Vasco. E o Vitão, que como eu disse, estava suspenso para esse jogo de ontem. Quarta-feira, tá, gente, é um dia bem importante, é um jogo de oitavas de final, um jogo de eliminatória da Copa do Brasil, e a gente sabe que o estádio precisa não só estar lotado, o Inter tá tentando aí colocar 35, 38 mil torcedores, ainda não vendeu tantos ingressos assim, a mobilização para esse jogo, pelo menos em venda de ingressos, ainda não está tão grande, tá, e o Inter espera que isso aqueça nas próximas horas, mas tem uma informação importante, porque para quem esteve no Beira-Rio nos últimos dois jogos, contra Ceará e contra o Vasco, e eu estive nesses dois jogos, o outro foi no domingo às 11 contra o Ceará, e esse do Vasco ontem, domingo, 18h30.
a gente viu um Beira-Rio mais murcho. Isso porque a Guarda Popular está punida, teve aí uma briga interna, que gerou inclusive atos aí, brigas no meio do centro de Porto Alegre, lá na semana passada, no dia do jogo contra o Ceará, pela manhã aqui em Porto Alegre. E por conta disso, a Popular foi punida pela Brigada Militar por 2 jogos, contra o Ceará, de última hora, e depois contra o Vasco. Mas eles assinaram um tratado de paz, as lideranças que estão brigando lá na Popular, a Brigada Militar e o Inter, todos eles assinaram esse tratado de paz e a Popular vai voltar aos estádios na quarta-feira contra o Fluminense, o que é muito importante para tentar uma mobilização também dentro do estádio, do externo para o interno, e a gente sabe que isso faz muita diferença. Bom, gente, hoje o Inter oficializou 2 vendas e eu quero falar aqui dos milhões que entram nos cofres do Inter e de informações importantes sobre Alan Rodrigues. Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal, tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não apertou no botãozinho do inscrever-se, é de graça. É só apertar o botãozinho do inscrever-se, tu pode fazer pelo computador, pelo notebook, pelo celular, é só apertar no botãozinho do inscrever-se, tu dá uma força enorme aqui pro canal. A gente tá chegando aos 95 mil inscritos, então deixa teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Bom, o Inter oficializou hoje 2 vendas que a gente já tinha trazido a informação, mas ainda não eram oficiais, porque não tinha a assinatura desses 2 jogadores, mas o Inter vendeu. Primeiro, Kaique Rocha, anunciado hoje pelo Casa Pia de Portugal, clube da primeira divisão. O zagueiro de 24 anos teve só um jogo na temporada, uma contratação que não deu certo, que foi feita lá na janela do início do ano, no mês de janeiro. O Inter estava precisando de mais zagueiros, mais opções para o Roger. Kaique Rocha voltou ao Inter, veio de um Atlético Paranaense em que ele foi rebaixado junto com o Furacão. O Inter não precisou pagar nada para a vinda do Kaique Rocha, né? Então só teve custos mesmo de salário, que era algo ali entre 200, 250 mil reais mensais o salário do Kaique Rocha, e ele foi utilizado só na vitória contra o Brasil de Pelotas por 3-0, que o Roger botou time reserva na fase de classificação do Gauchão. Ele jogou ali 15, 20 minutos com a camisa do Inter. Bom, mas é uma venda importante porque era um ativo que não estava sendo utilizado pelo Roger. O Inter está embolsando 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil reais pela venda do Kaique Rocha. A outra venda de outro jogador que não estava sendo utilizado pelo Inter, Matheus Dias, que foi emprestado para o Nacional de Portugal, da Ilha da Madeira. Ele voltou para o Inter porque não seria comprado. Ele tinha lá uma multa dentro do contrato que seria paga pelo clube português de 1,5 milhão de euros. Eles não exerceram a compra do Matheus Dias, ele voltou, estava em Porto Alegre e aí os caras, vamos ter que comprar. Ligaram para o Inter, negociaram, baixaram 500 mil euros, ficou em 1 milhão de euros a venda do Matheus Dias. A gente está falando aqui de 6,5 milhões de reais e o jogador assinou hoje lá com o Nacional da Ilha da Madeira e não veste mais a camisa do Inter. Então a gente está falando de 6,5 milhões do Matheus Dias e mais 3 milhões e 200 do Kaique Rocha, 9 milhões e 700, arredondando 10 milhões aí para os cofres do Inter com 2 vendas de 2 jogadores que não estavam sendo utilizados. Deixa eu falar aqui agora do Alan Rodrigues, porque tem novidade nessa história, tá? Tem tudo para Alan Rodrigues chegar nessa semana e ser anunciado pelo Inter nessa semana, tá? Tá tudo acertado, como a gente já trouxe aqui, entre Inter e Argentinos Júniors, 4 milhões de dólares, 80% do jogador, tudo negociado. O que agora é aguardado é que o Inter envie as tão esperadas garantias bancárias que o Inter está prometendo. E aí, o que acontece? O Inter tem uma parceria. Eu tinha escutado que era um empresário, o Lucas Colar do Voz do Gigante, vi que trouxe hoje à tarde, que ele tem informação de que é uma empresa, e não seria uma empresa que já é patrocinadora do Inter, é uma empresa parceira, mas que não hoje está patrocinando o Internacional. Antes teve sim a possibilidade de um banco, tá? Que aí o Inter teria que devolver o dinheiro com juros mais altos, e esse banco pagaria à vista esse valor de 4 milhões para o Argentinos Júniors. Mas não é mais isso. Então é aquilo que a gente falou. Vão dar as garantias bancárias, o Inter vai parcelar esse valor e vai conseguir fechar a contratação. O Lucas Colar tem essa informação que é uma empresa, eu tenho que é um empresário, vi que GZH também trouxe que seria um empresário, que está ajudando o Inter para dar essas garantias bancárias, e só falta agora ele dar as garantias e o Inter assinar com o jogador. Inclusive eu conversava com um colega da Argentina e lá eles têm informação que ele chega nas próximas horas já a Porto Alegre, mas isso não me foi confirmado até o momento. O Inter trata com otimismo essa situação e inclusive há uma outra informação de que o Inter mandou dirigentes para a Argentina para tentar pressionar e fechar a negociação de uma vez. Um desses dirigentes seria o Felipe D'Alegrave, que é jurídico / futebol do Internacional, e teria um outro dirigente junto, que eu suspeito que seja o Ricardo Caco Sobrinho, que lida com negociações, também é do futebol do Internacional e foi ali gerente do Capa, né, analista não, né, chefe
do capa do Internacional. Imagino que seja ele que esteja com o Felipe Dallegrave nessa empreitada aí para finalizar essa contratação, mas é bem possível que essa semana ainda sim o Alan Rodrigues seja negociado, seja jogador do Inter, e eu conversei com um dirigente hoje do Inter e de fato foi me passado que o otimismo é muito grande que dessa semana não passa, que o Alan Rodrigues estará inclusive em campo, principalmente contra o Flamengo nos duelos decisivos da Copa Libertadores da América. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.